comportamento desta menina nos chama muita atenção. Disse na semana passada para vocês que a fala desta menina ensina para a gente coisas preciosíssimas e lições que deixam para a igreja do Senhor e que a gente pode extrair lições a perder de vista. Não só uma lição, nem duas e nem três, várias. E eu destaquei algumas aqui que julgo que Deus trouxe ao meu coração para aprimorar a nossa fé, para melhorar a nossa fé, e que é importante que façamos reflexões. Culto de doutrina, ela tem esta finalidade, fazer com que tenhamos reflexões, e especificamente, é bom dizer à igreja do Senhor, lições que estão em comportamentos. Eu acho que o sentido do evangelho na nossa vida, ele muda a gente por completo. Quando a gente canta o hino de número 111 da harpa cristã, e eu amo muito esse hino, que diz: que mudança fez Jesus, vindo ele ao meu coração. Quando Jesus veio ao nosso coração, houve uma mudança, transformação. Aquilo que aconteceu com Zaqueu: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicado. Isto é uma mudança. Isto se chama conversão. Isso se chama mudança de rota. E isso está nitidamente expressa na crença desta menina, que percebemos o caráter e percebemos também a sua conduta. Aquilo que eu disse para vocês, é aquilo que eu faço com minhas mãos, com os meus pés, nós chamamos isso de conduta, a conduta que é gerada do caráter e o caráter que vem da crença. Mas, se for possível, com a ajuda de Deus, é claro que nos ajudará, o importante na noite de hoje é termos uma visualização da crença, que isso revelará em comportamentos em falas, comportamentos naquilo que ela vai expressar, porque o que ela vai expressar vai mostrar o que está no coração dela. O que está no coração dela vai expressar a sua crença, e eu estou tentando primeiro mostrar aquilo que a gente tratou na semana passada. A gente começou dizendo para os irmãos de que quem reinava neste período, no reinado da Síria, era o rei Ben-Hadad. Em Israel, quem está reinando é o rei Jorão. Essas duas nações, elas estão em conflitos, em guerras, em batalhas constantemente, uma contra a outra. Nesse tempo, a gente percebe que há uma guerra constante da Síria contra Israel, a Síria atacando constantemente. É perceptível isso pelo versículo 1, à medida que eu for falar, vai aparecer aqui o versículo para vocês. Percebemos que Deus é quem está dando livramento para os sírios, através de Naamã. Disse para vocês na semana passada, que entender determinadas coisas da parte de Deus, como é que Ele trabalha, foge, às vezes, do nosso alcance, do nosso entendimento, porque Deus dá livramento para os sírios por intermédio deste general, por intermédio deste homem chamado Naamã,
um homem de muito respeito, um homem que é um comandante, é um guerreiro, tem todo o prestígio da sua nação, é um homem rico, nobre. O rei tem muita confiança, o rei da Síria, o Ben-Hadad, tem muita confiança nele, e eles atacam Israel, e percebemos que Deus está agindo, dando livramento para os sírios. A gente não tem tempo para tratar isso, mas são formas de Deus tratar com o seu povo, corrigir o seu povo. Isso foi o que aconteceu com Israel quando fora levado para a Babilônia. Mas o fato é de que Deus está aqui, agindo, trabalhando, corrigindo Israel, fazendo coisas para trazer lições para o seu povo, como for o caso do cativeiro babilônio. E aqui a gente também percebe que Deus dera livramento para os sírios com a pessoa deste homem chamado Naamã. Mas ele só tornará uma pessoa que recebe um milagre da parte de Deus por intermédio desta menina. Esta menina tem de 12 para 14 anos. A gente consegue compreender de que na nossa cultura, na nossa visão, seria praticamente muito improvável, não impossível, uma menina de 12 para 14 anos, sendo levada como escrava, esta menina falar, dizer à sua senhora, para que a sua senhora informe ao seu senhor, neste caso Naamã, de uma operação divina, de um milagre de Deus, por intermédio de um homem de Deus que está lá em Samaria, que se chama Eliseu. Parece ser assim muito difícil a gente compreender de que uma menina tenha tamanha maturidade, tamanha nobreza, grandeza, para falar com tanta propriedade como essa menina falou. Essa menina, com a sua fala, disse isso na semana passada, ela é uma personagem tão importante na história de Israel neste tempo, que ela influencia com que o rei da Síria mande cartas para o rei de Israel, para que haja uma cura para um comandante da Síria, um homem importantíssimo. Então, a palavra desta menina, ela tem muito peso no que ela disse. A palavra dessa menina, ela vem com muita autoridade. A palavra desta menina cria impactos na vida de Naamã, na nação da Síria, no meio do povo de Israel, e por que não dizer, no meio do povo de Deus em todas as épocas, porque está registrado aqui, com inspiração divina, a importância desta menina falar em nome do Senhor. A gente já consegue perceber aqui a importância da gente falar em nome do Senhor, a importância da gente ter a fala dada por Deus, com ousadia, com a palavra de Deus estando nos nossos lábios, para entregar àqueles a quem precisam da mensagem do Senhor. Então, na noite de hoje, a gente vai tratar sobre fatos importantes da fala desta menina, o impacto através da fala e do comportamento desta menina. Não tem muita fala dela, a fala dela, ela fala muito pouco, mas o
pouco que ela faz, a gente vai perceber o impacto. A gente vai perceber que a fala dela está no versículo de número 3, eu vou citar o versículo de número 3, para que vocês percebam que é a única fala desta menina, que aparece no texto. A fala desta menina é: e disse esta a sua senhora ou a sua patroa, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. E aí logo no versículo de número 4, o texto vai dizer: então foi Naamã e notificou ao seu senhor dizendo. Ora, está explícito aqui de que a mensagem chega a Naamã. Isso cria uma revolução, isso cria impacto, porque quem ouve a mensagem é a patroa, é a senhora desta menina. Esta senhora fala ao general Naamã, que é seu esposo, dizendo: olha, esta menina, ela disse que se você estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, certamente você seria restaurado, você seria curado. E aí a importância da fala, que embora seja tão pequena, mas com tanto conteúdo e com tanta grandeza. E aí, irmãos, a gente logo percebe que às vezes as questões não é o muito falar, é o que você tem de importância para falar. Porque tem gente que fala, mas não convence nunca. E tem gente que fala muito pouco e convence muito. Esse é um dos grandes segredos, irmãos, da vida cristã. Quem está se esforçando muito para querer convencer e vai passar horas falando, pensando que o tempo que ele está falando está convencendo, às vezes uma pequena fala muda toda a história, irmãos. E eu gostaria que nesta noite a fala dessa menina criasse impactos em nosso coração. Que a fala desta menina fosse importante para a gente refletir a grandeza que está na fala dela, e a gente vai extrair a importância da fala dela. Bom, pensando na importância da fala dela, a gente começa a pensar um pouco na história dela. Porque a gente consegue associar fala com história. A gente não consegue desassociar história de fala. Você só consegue ser ouvido, irmãos, baseado também na sua história. Eu estou falando quando a gente vive em uma comunidade. Porque quem não tem histórico de vida, essa pessoa dificilmente conseguirá falar. Uma pessoa que não tem histórico de comportamento, de vida com Deus, certamente ele terá muita dificuldade em sua fala. E eu me refiro em dificuldade em convencer. Porque Jesus, ele ensina, irmãos, a importância de que a nossa fala seja unida à nossa história, ao nosso comportamento. Isso produz peso, isso produz autoridade. Muitas vezes, quando eles ouviam os fariseus falava e não convencia. Mas quando eles olhavam para Jesus, o povo dizia: ele fala como quem tem autoridade. Fala como quem tem autoridade porque tem peso na sua fala, vivência, história. E a gente não pode descuidar da história e fala. Cuidado que a gente viva só de fala, e você não tem história, você não tem histórico, você não tem comportamento, você não tem caráter, você não tem conduta, você não tem crença. Isso dificultará os seus ouvintes ali ouvir.
Paulo disse: assim falai, assim procedei. Porque quando a gente fala, irmãos, baseado no nosso procedimento, isso ganha peso. Vocês já viram, irmãos? Me permita entrar aqui um pouquinho nessa área. É possível que talvez eu esteja saindo, mas vamos dar uma fala sobre isso aqui. Você já viu aquele sujeito que fala muito, mas ele até cansa? Você já viu aquele sujeito que ele não consegue ter convencimento na sua voz? Ele não tem peso na sua fala? Ele não tem expressão naquilo que ele está dizendo? E eu não estou falando de expressão baseado no seu vernáculo, no seu português. Eu estou falando de expressão, irmãos, de convencimento, de poder de fala. Aquilo que chamamos de presença de palco. A pessoa chega, pega o microfone, ele convence no que ele fala. Eu não estou falando de estranho, tá, irmãos? Não estou falando de pregador que passa aqui. Eu estou falando da gente. Eu estou falando de alguém subir no púlpito para fazer uso da palavra. Faça com graça, faça com autoridade, faça com vivência. Quando alguém olhar para você, ali está um santo homem de Deus. Quando cantar, cante com muita graça, mas você vivendo aquilo que você está cantando. Porque isso tudo, senão, irmãos, vira discurso, isso vira um encontro social. E nós não estamos aqui nesta noite a um encontro social para massagear ego. Nós estamos aqui, irmãos, debaixo da autoridade de Deus, para falar em nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela produz resultados na nossa vida de fé. E eu espero em Deus, irmãos, de que enquanto você ouve a palavra nesta noite, Deus esteja agindo no seu coração, no seu interior e na sua alma. É para isso que entramos aqui nesta noite, para ouvir todo o conselho de Deus e a boa mão de Deus agir sobre a nossa vida. Mas percebamos aqui algumas coisas importantes do comportamento. Isso está explícito neste versículo de número 3, aonde tem a fala da menina. A primeira coisa que a gente percebe aqui, que essa menina, ela não se mostra vulnerável no seu momento de provação. Não há uma percepção aqui de que essa menina esteja abalada. Ela é escrava, ela está em terra estranha, longe de tudo e de todos. Disse para vocês na semana passada que muito provavelmente os seus pais tenham sido assassinados ou vendidos a outra terra. E aí essa menina, ela é levada cativa pela Síria e vai parar na terra estranha, com cultos pagãos, na casa de pessoas estranhas, que ela não conhece, que não professa a sua fé. Essa menina, ela está longe dos seus entes queridos, mas se percebe que esta menina, longe de tudo e de todos, ela não se sente longe de Deus, irmãos. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, quando a gente percebe que a gente está longe de tudo e de todos, mas que Deus está conosco, irmãos, que Deus está junto conosco. Vocês lembram da história de José? Desprezado na casa dos seus pais pelos seus irmãos, vendido, foi parar no Egito, e o texto diz: e Deus era com José. Em outras palavras, e Deus estava com José, e Deus ia com José, e Deus acompanhava José, porque a questão, irmãos, da vulnerabilidade, ela pode acontecer quando falta a crença devida em nós. E eu não estou nem deixando de reconhecer, irmãos, a nossa estrutura, porque nós somos seres humanos.
eu estou falando de uma menina de 12 para 14 anos de idade. Como é que essa menina, ela está numa perspectiva de vida de fé, aonde o comportamento dela se reflete em palavras cheias da presença de Deus. Ela está aproveitando a oportunidade para botar Deus na história dessa família. Certamente ela está vendo uma família sem Deus, sem conhecimento do que ela conheceu, e certamente desde a sua tenra idade, certamente ela foi apresentada ao Senhor. Certamente me parece que há uma obra específica da parte de Deus na vida desta menina, um chamado de Deus específico sendo revelado para uma menina de 12 anos de idade. E eu disse para vocês, irmãos, que nobreza, uma menina com entendimento de gente adulta, que adultos não teriam a maturidade que me parece que essa menina tem quando está em uma circunstância de vulnerabilidade, um estado que eu diria de opressão, porque ela é escrava, ela não tem perspectiva de casamento, ela não tem perspectiva do que ela possa querer ser quando crescer. Essa menina não tem perspectiva. Eu estou colocando para a gente analisar e pensar, estou conjecturando. Essa menina não poderia fazer uma faculdade. Essa menina não tem liberdade para decidir se ela pode voltar para casa ou não, até porque não se sabe aqui se tem pai, se tem a sua família. Mas o fato é de que esta menina, ela não mostra vulnerabilidade no que ela está vivendo. E aqui eu queria dizer uma coisa da parte de Deus para a igreja do Senhor, irmão. Um dos grandes segredos da nossa vida de fé: resista ao diabo, irmãos. Não se mostre frouxo no dia da tua angústia, porque diz a palavra de Deus: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então tenha a palavra que chamamos nesta atualidade resiliência. Tenha força, tenha vigor, continue caminhando. A circunstância está desfavorável, mas Deus está com você nessa luta, nessa guerra. Não te mostre frouxo. Cuidado com vulnerabilidade. Eu vou entregar meu cartão de membro, eu vou largar, eu vou deixar. Essa menina não pode nem decidir se ela pode deixar ou não, se ela quer ir embora ou não. Ela é escrava, mas ela é escrava, irmãos, com pensamento de princesa. E eu disse para vocês também na semana passada, irmãos, de que a gente precisa, irmãos, analisar que a gente tem grandezas da parte de Deus, e que o nosso entendimento como príncipes de Deus não pode ter uma mentalidade como escravo, uma mentalidade pequena. Eu estou te estimulando, não tratando de psicologia, eu estou te estimulando nesta noite a sua mentalidade ser de príncipe, de ter nobreza, de que Deus cuida da gente, de que Deus está conosco, de que Ele é o nosso ajudador, de que Ele é o guarda fiel. Permaneça firme, porque a vitória chega. A gente precisa pensar. E essa menina, irmãos, ela não me parece vulnerável no momento da provação. Então, muito cuidado com vulnerabilidade. Muito cuidado, irmãos.
muito cuidado com vulnerabilidade. Muito cuidado com você compartilhar suas mazelas ou as nossas mazelas, os nossos problemas. Daqui a pouco depressão, deprimida a tal ponto que você não consegue se levantar e você não consegue reagir. Não estou falando de ser super-herói. Eu estou falando de momentos de crise, a gente ir para a oração, a gente fechar a porta do nosso quarto, a gente rogar o recurso dos céus. E Deus tem, irmãos, recurso para nos ajudar quando a gente clamar ao Senhor. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Tem muita gente, irmãos, que sucumbiu na fé por causa de se entregar aos momentos da provação. Se sentiu vulnerável demais, se sentiu fraco demais, se sentiu que era para parar, e pararam de verdade. Não pare, irmãos, continue firme na presença do Senhor. Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Bendito seja o nome do Senhor. Não pare, irmão, não pare. Não entregue a sua posição. Não entregue as coisas. Cuidado. Permaneça firme na presença de Deus. Então a gente começa percebendo que essa menina não mostra vulnerabilidade. Eu vou conjecturar mais uma vez. A patroa não encontra essa menina no quarto chorando. A patroa não encontra ela deprimida pelos cantos. Não encontra ela no banheiro chorando. Essa menina está na cozinha. Estou conjecturando, tá? Ela está diante da sua patroa, mas parece que dentro do coração desta menina, eu preciso dizer algo de Deus para essa minha patroa. Eu preciso falar o que Deus está colocando no meu coração. E aí ela está movida, ela está lavando o prato, e ela abre a boca e vai dizer para a sua senhora, e ela diz: olha, se o meu senhor Naamã estivesse lá no reino de Israel, lá em Samaria, ele já teria sido curado. Isso moveu o coração da patroa, porque essa menina não está vulnerável, essa menina está cheia de Deus, irmão. Quem está cheio de Deus, vence depressão. Quem está cheio de Deus, vence as coisas que estão na sua frente, porque há um ideal de que ele está seguindo, porque ele está vendo Deus intervindo na história para lhe ajudar. Ele não se entrega, ele não se entrega. Bom, este é o primeiro aspecto de que a gente percebe. Uma segunda percepção, e eu estou falando aqui para vocês, irmãos, são coisas que Deus trouxe ao meu coração. A segunda percepção que a gente tem é de que essa menina, ela tem uma convicção de que Deus curava. Está uma convicção na alma dessa menina. Se eu perguntar aos meninos que aqui estão, as meninas e os meninos que aqui estão, eu perguntaria para vocês, deixa eles responderem. Vocês sabem que o nosso Deus cura? Ó, fez assim para mim, ó. E vocês vão responder em voz. As mocinhas, primeiro vou responder. Vocês vão falar se sim ou se não. Deus cura? Só fez assim, mas cura de verdade. Cura. Para vocês eu nem preciso nem perguntar, né? Mas vamos testar. Se é que eu posso dizer, Deus cura? Amém. Deus cura. Perguntar para a igreja, Deus cura? Mas essa menina, irmãos, ela está, eu não perguntei para os rapazinhos, os rapazinhos, Deus cura? Sim. Deus cura? Cura. Nossos filhos estão crescendo na perspectiva
de que há um Deus que cura, um Deus que faz milagre. E aí essa menina, ela chega, vou sempre conjecturar, tá? Na hora de lavar a louça, e aí ela, que história difícil do meu patrão. Ele é um homem honrado, ele é general, mas ele é leproso. Meu Deus, se ele está na minha terra, não, na minha terra ele já tinha sido curado. Como é que eu falo isso com ele? Como é que eu consigo fazer uma abordagem? Certamente essas indagações estavam na mente desta menina. Essa menina está movida pela obra do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo vai movendo o nosso coração, a gente vai se enchendo tanto de Deus, irmão, e a gente quer falar em nome do Senhor, a gente quer evangelizar, a gente quer entregar a mensagem, e essa menina, ela está com uma convicção da parte de Deus, que ela começa assim: se o meu Senhor, que é Naamã, estivesse lá em Samaria, ele já estaria curado. Que convicção tremenda, versículo de número 3, é isso que essa menina está. Ele o restauraria da sua lepra, ou ele ficaria curado da sua lepra. Essa menina crê que há um Deus que cura, irmãos. Essa menina crê que Deus faz milagres. Essa menina crê que Deus age na história de um homem, de uma mulher. No pior estágio que ele tiver, Deus entra na história e cura a enfermidade. Certamente, Davi, cantando ao Senhor no Salmo de número 103, ele olhou o que Deus fez com a vida de Naamã, e ele disse: o Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Como é bom, irmãos, sentir que o nosso Deus é o Deus que cura. Como é bom saber que o nosso Deus nos ajuda nas nossas enfermidades. Por isso Jesus levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Enquanto eu estou ministrando, anunciando a grandeza desse nosso Deus, Ele está aqui para curar, irmão. Ele arranca câncer, Ele arranca qualquer tipo de enfermidade. Ele vai lá no lugar onde você tem um ente querido internado, uma pessoa debilitada, e o nosso Deus é um Deus que cura de perto, mas que cura também de longe. A gente tem um Deus, irmãos, e permita usar uma linguagem bem, talvez seja neopentecostal. O nosso Deus é fantástico, irmãos. Nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é glorioso nas suas obras. O nosso Deus, irmãos, é de obras que a gente não tem nem como explicar, mas a gente sabe que Ele faz. E essa menina disse: se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, certamente Ele teria sido já restaurado. Me permita fazer aqui uma reflexão, irmãos. Será que a gente teria tamanha ousadia dessa menina, vendo um leproso, e a gente diria o como Deus curaria, porque ela está apontando, se ele vai para Samaria, tem um profeta lá, e Deus curaria ele por intermédio do profeta. Desculpe aqui a minha fala, irmãos, talvez vai parecer que é uma fala de alguém ignorante, que não compreende determinadas coisas, e eu quero que você analise com cuidado. A gente está vivendo um período em que a gente vem
normalizando determinadas coisas. Hoje a gente fala de rampa de acesso. Uns tempos atrás, que nada, você vai largar a muleta, não tem nem rampa de acesso, você vai ser curado em nome de Jesus. A gente vem tratando sobre, como é que é a palavra, me ajude aí, que a gente ter as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, me fugiu, acessibilidade e uma série de coisas que a gente receba essas pessoas. O cego está com a gente, o mudo está com a gente, o surdo está com a gente. Penso, irmãos, por favor, não tenha o pastor como ignorante, mas eu prego grandezas de Deus, irmãos. Na igreja primitiva, os apóstolos estão entrando, Pedro e João, e quando eles entram, estão pedindo uma esmola a ele. E Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo eu te dou, levanta e anda. Penso, irmãos, tá bom? É reflexão minha, que a gente parou de orar, irmãos, e a gente vem normalizando as coisas. É melhor a gente fazer rampa de acesso, é melhor a gente ter os nossos métodos de acessibilidade. As pessoas que vão chegando, como é que é o nome? Me foge aqui o nome das pessoas que têm... Não é inclusão, agora é o nome da doença que parece que vem sendo muito comum. Autismo. Muito obrigado vocês, tá bom? Parece que o autismo vem acontecendo em uma frequência tão grande em nossas igrejas, no nosso tempo. A gente precisa orar a Deus, irmãos, de que os filhos dos nossos irmãos, eles sejam alcançados com a boa mão de Deus. Eu não estou falando, irmãos, de demônio, porque tem por aí internet, por aí afora, isso são doenças. Mas que Deus livre a nossa casa, Deus livre os nossos filhos, que eles apareçam no ventre das nossas mães, saudáveis, para a glória do nome de Jesus. E na hora de receber o laudo lá, que este laudo, irmão, seja um laudo que não conste nada. Saúde da parte de Deus para a igreja do Senhor. Bendito seja o glorioso nome de Jesus. Agora, para isso, irmãos, é importante eu dizer uma coisa. A concepção da menina é que há um Deus que cura. Só que há uma outra verdade nisso aqui. Há uma concepção desta menina de que há dons. Essa menina, ela aponta, tem um profeta em Samaria. Essa menina está acreditando no que chamamos, no período neotestamentário, de dons ministeriais. Os profetas, eles são os mediadores entre Deus e os homens. E aí se percebe que essa menina está dizendo: se ele tivesse diante do profeta que está em Samaria, certamente o meu Senhor seria curado. Eu não tenho tempo para falar aqui, irmãos, algumas coisas, e eu vou encerrar nisso aqui, a gente vai continuar na próxima semana. Mas me permita eu falar isso aqui. Irmãos, a gente precisa de tanto na igreja do Senhor, de dons espirituais, de dons ministeriais. A gente não pode se dar ao luxo de achar que na igreja só tenha cântico, irmãos. Na igreja do Senhor, os profetas precisam ter atuações. A gente precisa de
dons ministeriais na igreja. E eu estava numa reunião aqui essa semana, estava falando para um grupo, pastor Estênio, eu acho que a irmã Sheila e mais outros irmãos estavam, e eu fui ensinado, irmãos, pelos meus pastores, de que até o falar em línguas estranhas, você não pode passar 10, 20 anos com a mesma língua. Você nunca mudou a sua língua estranha. Isso pode, tá, irmãos? Isso aqui não é uma doutrinação, isso pode, tá? Estou fazendo reflexões. Falta de interesse na busca dos dons, falta de quebrantamento para receber coisas novas do céu. Variedade de línguas é um dos dons espirituais. A gente precisa estar no culto, irmão, ouvindo a palavra e se enchendo de Deus, falando em outras línguas, salmodiando ao Senhor, cantando em cânticos espirituais. Essa menina, ela está reconhecendo que tem um profeta. Essa menina está acreditando que tem um homem de Deus, de que Deus usa alguém no ministério da cura. A Milka, minha esposa, sabe disso aqui. Irmãos, que coisa tremenda. A gente precisa ficar na vocação que Deus nos chama. Tinha, ou tem ainda, um obreiro lá na congregação de São Marcos chamado Presbítero Lorival. Todo mundo só queria que o presbítero Lorival orasse por ele, porque ele orava e Deus curava. Orava por pessoas cancerosas, curada. Orava por pessoas enfermas, pessoa curada. Crente ou descrente, mas a pessoa tinha uma vida de intensa oração. Todo mundo estava visualizando o presbítero Lorival. Aqui é uma menina, irmãos, que está visualizando um homem de Deus que Deus usa. Então, se a gente se colocar na brecha, essas meninas e esses meninos que aqui estão, eles vão crescer e vão dizer: na minha congregação na Uberlândia, tem obreiros que têm dons espirituais, que são cheios de Deus, tem profetas, tem homens que entregam a revelação e a palavra de Deus, e quando eles entregam, milagres acontecem no meio da congregação. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente, irmãos, precisa crescer nos dons espirituais. Que negócio é esse que você está 20 anos sem falar em língua estranha? Exageradamente, pode ser que eu esteja falando. Mas olha, irmão, se no último culto você falou em língua estranha, hoje é para você estar aqui falando em língua estranha de novo. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. De vez em quando eu converso com um e com o outro e falo: você está falando em língua estranha? Aí não, falei no dia que eu me batizei, que eu fui batizado. Nunca mais você falou em língua estranha? Não. Oh, irmão, isso me parece falta de oração. Isso me parece falta de devoção, falta de fervor, falta do exercício da vida de piedade. Ora, nós estamos num culto de doutrina. Estou aqui jogando charada para ninguém, Deus me guarde disso. Mas Deus está requerendo mais fervor por parte da gente. E às vezes eu olho o presbítero Pedro, deixa eu botar o exemplo do presbítero Pedro, chorando e falando em línguas estranhas, chorando e falando em línguas com Deus, irmãos. Então eu penso que os nossos cultos, elas precisam da ação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você cantou em cânticos espirituais? Qual foi a última vez que você viu alguém cantar em cânticos espirituais? A gente não pode permitir que essas coisas estejam fugindo de nós.
Essa menina crê que Deus cura, mas ela crê que tem alguém com dons da parte de Deus, tem um profeta lá. Ela está visualizando o homem de Deus, ela está vendo que Deus age na vida deste homem, e aí ela vai procurar os meios de poder falar para essa mulher, que seria sua patroa. Irmãos, eu vou continuar no outro culto de doutrina, e eu vou falar que essa menina, ela tem um espírito missionário, e eu vou falar que esta menina acreditava da perspectiva dos milagres logo acontecendo já, e a gente precisa disso, tá bom? Vocês acreditam, irmãos, que Deus continua agindo no nosso meio? Pergunta para vocês essa noite, vai parecer um tanto estranho: quem quer ser como essa menina? Mas parece muito pouco, parece muito fraco. Quem quer ser como esta menina? Diga amém. Amém. Mesmo no momento quando tudo está contrário, mesmo quando tudo não favorece, mesmo quando tudo parece que está desabando, a gente vai perceber lições preciosíssimas. E eu vou encerrar o terceiro assunto da próxima semana, de que essa menina, ela não era notada. Isso é maravilhoso para a gente, tá bom? Eu vou chamar aqui o pastor Fernando para fazer a leitura do relatório, e logo em seguida a gente vai apresentar para vocês a irmã que vai entrar em comunhão, e a gente encerra. Deus abençoe a sua vida, tá bom, irmãos? Deus está presente neste lugar? Amém. Glória a Deus.